Quais livros têm aquele sabor romance, sabe? Aquele sabor romance. Vocês estão me entendendo? Um livro que tinha tudo pra ser bom e, na verdade, foi tudo aquilo que ninguém esperava. Ou seja, ruim. Ruim com força. E como é que eu tive coragem de ler isso? Como é que eu consegui ler isso até o final? Esse vídeo é dedicado para todos esses livros que eu esperava um pouco e foram assim absolutamente nada, nada e mais um pouco, ou seja, um nada redondíssimo. Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao Entre Prólogos. Se você ainda não me conhece, vem cá. Eu sou a Mara. Eu crio conteúdo aqui há muito, muito tempo, mas dessa vez eu vou criar conteúdo para falar mal de alguns livros. Tá bom, não vou falar mal, mas eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência com livros como Todas as Suas Imperfeições. Não vou dar um spoiler, então vamos logo pro vídeo. Eu fiz uma listinha com apenas 6 livros que são de romance, mas que eu não consegui me afeiçoar com o romance. Para mim, esse livro poderia ser tudo, menos de romance. Seja porque os personagens não têm química, seja porque eu não gostei do desenvolvimento, seja porque a escrita da autora foi péssima. Enfim, o vídeo é para isso. E como eu já dei um spoiler, eu vou começar com Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Todo livro da Corro tem aí uma problemática, né? Gira em torno de alguma coisa. Seja alguém que colocou fogo na sua casa, como é o caso de Novembro 9, seja um caso de um relacionamento abusivo, como é o caso de Assim que Acaba, seja um caso de maternidade, como é Uma Segunda Chance, que vai ter filme. E eu tô muito empolgada para ser melhor do que o livro, porque eu não gostei. E neste caso daqui, será que você conhece a pessoa pela qual você se casou? Será que foi um casamento por amor? Será que ele é fiel a você? É um livro que eu li com muitas expectativas. Se eu não me engano, o nome do mocinho é Graham Connor. Isso mesmo, é Graham. E aí, assim, é um livro que basicamente é o casal perfeito, na vida perfeita, vivendo aí momentos perfeitos, até que a mocinha começa a desconfiar. Meu marido tá chegando em casa muito tarde, o meu marido tá estranho comigo, meu marido não gosta mais de mim. Será que tem outra pessoa na vida dele? E assim, gente, todo mundo fala bem desse livro. Eu falei pra vocês, né? Todo mundo elogia, diz que é um dos melhores da Corro. E aí, quando eu ganhei esse livro, eu falei, não, eu vou ler. Todo mundo fala bem, deve ser um livraço, né? Pra vocês terem noção, só tem um post-it nesse livro daqui. Eu vou até abrir, que eu não sei nem sobre o que se trata esse post-it. Olha a frase. Talvez você tenha razão. É tão horrível assim que eu sinto a saudade de quando você tinha certeza de que você estava apaixonada por mim, quando você ficava feliz em me ver, quando queria fazer amor comigo porque queria e não apenas para engravidar. Eles estão tentando ter um filho. E daí, basicamente é isso, sabe? Eles só se aproximam para tentar ter um filho. E aí o casamento vai se desgastando, porque eles não conseguem, e também porque vai ficando cada vez mais distante. Sendo que será que isso é motivo suficiente para uma traição por parte do marido? Será que ele está se sentindo usado a ponto de mexer com os sentimentos da esposa nesse nível? Então, assim, eu achei um livro muito problemático. Na verdade, tem muito tempo que eu não consigo me afeiçoar com os livros da Colleen Hoover, porque sempre tem alguma coisa que me incomoda. Me incomoda tanto a ponto do livro ser completamente estragado, sabe? A experiência ficar totalmente nula, zero, horrível. E com esse livro não foi diferente. Tipo assim, os dois personagens têm muitos problemas, tanto a mocinha quanto o mocinho. Aí você olha e diz: ah, mas ele tem mais, né? Gente, eu não sei. Eu acho que todo mundo é dodói da cabeça. Eu sempre vejo muitos problemas nos livros dela. E com esse livro não foi diferente. Ele iniciou de uma forma muito boa. Eu estava com muitas expectativas quando eu iniciei. Eu estava gostando muito de ter iniciado esse livro, porque ele estava muito bom. E a gente tem aí paralelos, né? A gente tem os flashbacks do passado, mas também notícias, né? Ai meu Deus, mas também narrações do presente. Então eu estava gostando de entender um pouco mais do que levou os dois a serem praticamente estranhos morando na mesma casa. Sendo que quando começou a vir as problemáticas, eu achei que a autora desenvolveu de uma forma muito ruim, que fez o livro todo ficar inconcebível. Tipo assim, minha gente, não dava pra
diluir esse livro na boca, sabe? Ele ficou assim intragável, ele não entrava, ele ficava aqui na garganta. E eu me perguntava por que eu ainda estou lendo Colin Hoover, eu não aguento mais ler Colin Hoover, tudo dela agora me faz mal. Eu entendo porque muita gente gosta de ler, é um livro que realmente mexe, um livro que faz a gente se emocionar, mas eu não acho que é um livro que seja desenvolvido da melhor forma. Tipo, falta diálogo, falta comunicação, falta transparência entre os dois, sabe? Falta tudo, porque parece que a Colin Hoover desenvolve muito mais o lado físico das relações do que o lado emocional, do que o lado dialogal da coisa. E isso me incomodou profundamente, porque tudo poderia ter sido evitado se eles conversassem, sei lá, fizessem uma terapia de casal, fizessem alguma coisa para ver se o relacionamento dá ou não certo, mas não. Eles preferiram empurrar com a barriga, fazer qualquer coisa menos conversar. Então, para mim, isso baixa pontos assim na mesma hora. Então, é um sabor romance, porque tinha sabor de tudo, menos do romance. Gente, como é possível? Eu acho que depois desse eu li só mais um livro, que foi Confesse. Tive pra mim que eu não posso mais ter livros da Colin Hoover. O único que eu quero ler agora no momento é Verity, porque vai ter adaptação. Mas se não fosse por isso, eu não ia querer ler ele nem pintado de ouro, nem se me pagassem. Foi essa sensação que eu fiquei depois de ler, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros, 7, 8 livros da Colin Hoover. Um outro sabor romance é de uma autora que, pra mim, esse livro foi escrito por um ghostwriter e não por ela, que foi Beth O'Leary com Na Estrada com Waze. Eu prefiro esquecer que eu li esse livro. Eu juro pra vocês, eu prefiro esquecer que esse livro existe. Tipo assim, os dois problemáticos, os dois personagens dodóis da cabeça. Os dois, assim, né, muito problemáticos. E basicamente é o seguinte: tá todo mundo indo pra um casamento, mas aí um carro bate no outro e ela, vou dar aqui carona, né, pro meu ex. Gente, por que a mulher inventou isso? Se torna a viagem mais cansativa de ser lida da vida. Primeiro que assim, né? É horrível você ter que ler um livro que se passa em um mesmo espaço quando a história não é desenvolvida, e é o caso desse. Os dois juntos, trocando farpas, parecem duas crianças, tipo, fazendo coisinhas que o outro não gosta e reclamando, e querendo lavar roupa suja. E olha, o passado foi assim, foi aquilo outro. Gente, se vocês se separaram, foi por um motivo. Então, eu não quero saber de segunda chance pra vocês, não. Eu quero que vocês, cada um vá pra um canto, fiquem nesse canto, nunca mais se vejam, nunca mais saiam desse lugar e se evitem a todo custo, porque vocês não nasceram pra ficar juntos. Foi essa sensação que eu tive quando eu li. Olha a página que eu abri aqui do nada. Bom, é início de verão em junho e ainda estou me acostumando com a alegria pura de dividir um apartamento com o Dylan. Bem, talvez não seja uma alegria pura. Nós brigamos bastante agora que moramos juntos. Beth O'Leary, olha só. Esse não é o seu melhor livro. Você já fez livros incríveis, maravilhosos, dignos de um Nobel. Mas esse daqui não é o seu melhor livro. Então, assim, foi um livro que eu li arrastado, sabe? Eu li assim, na força do ódio. Eu tive que respirar fundo, mas 10 vezes a cada parágrafo que eu ia ler. Porque não é um livro legal, é um livro arrastado, é um livro lento, é um livro que os personagens, eles poderiam ser tudo, tudo, menos um par romântico, porque eles não combinam, eles não têm química, eles são sem sal, sem tempero, sem tempero. Gente, por favor. Eu me pergunto como foi que a editora desta mulher permitiu que ela lançasse esse livro. Se fosse para escolher um dos dois, eu acho que eu diria até Colin Hoover, ao invés desse livro daqui, é sério, tipo assim, ele tinha tudo pra ser bom, mas ele não é bom. Se tem uma coisa que eu não gosto, com todas as minhas forças, são personagens adultos que agem, que se comportam pior do que adolescentes, pior do que crianças. Porque se eu pegar um Young Adult, né, que são livros aí que se passam com personagens no finalzinho do ensino médio, eu tenho certeza que eles são muito mais maduros e conscientes do que os personagens deste livro aqui. É sério, é sério. Eu ganhei ele de aniversário. Mas se eu soubesse que ele era tão ruim, eu tinha devolvido. Gente, é um sabor romance que, assim, é igual o chocolate de hoje em dia da Baldu, que é sabor chocolate. Você sente aquela banha na boca, aquela coisa. Esse sabor chocolate aqui foi feito com gordura hidrogenada. E assim, é um daqueles livros de antes e depois, de passado e presente, mas que só me fez ficar com mais raiva de todo o enredo, de
todos os personagens, inclusive da Beth. Beth, desculpa, mas esse livro aqui eu nunca vou querer reler. Talvez um dia, se for alguém lendo pra mim, mas eu forçar os meus olhos a ler essas palavras aqui, uma vez já foi suficiente. Eu sei que esse é o vídeo mais assistido do meu canal e eu estou falando de amor e ódio. Ai, meu Deus, quanto ódio, né? Minha gente, o pior livro que eu li, né, em 2024 foi esse daqui, ó. Tijolo. Sim, eu li. Eu não fiz leitura dinâmica. Eu nunca faço, né? Às vezes eu me arrependo por nunca fazer. Qual o problema deste livro? Todos. Todos. Um mocinho super manipulador. Uma mocinha super, né, dodói da cabeça. Um livro que parece que é só físico, é sem comunicação, é sem nada. É tipo, ah, vamos nos odiar enquanto a gente não se odeia. Pessoas que. Ai, minha gente, como é que eu vou falar desse livro sem falar nenhuma coisa boa? Eu acho que o problema de quase todos os romances é exatamente isso. É a falta de comunicação, é você querer empurrar uma coisa que não tem. Esse daqui, eu não senti química entre eles. Eu não senti química entre eles, gente. Tipo assim, quando eu digo que eu não senti química, às vezes química é tudo que tem. Porque comunicação, conversa, diálogo, conhecimento, você conhecer o outro durante o livro inteiro, às vezes não tem. Foi esse livro daqui. Eu esperava tudo e mais um pouco, porque o segundo livro não foi o meu favorito, mas assim, é melhor do que esse. Aí eu cheguei nesse e eu me deparei com a pior coisa que eu já tinha lido da Ana Huang na minha vida. Eram umas conversas um pouco robóticas demais. Parecia que foi o chat GPT quem criou os diálogos. Era tudo muito travado, era tudo muito. Ai, minha gente, eu não sei como nem explicar. Na verdade, eu sei como explicar, mas eu não quero nem relembrar, porque foi assim, uma leitura para esquecer. Não aquela coisa tipo, ah, eu queria esquecer para ler novamente. Não, eu queria esquecer para fingir que esse livro nunca existiu. Gente, não, sem condições. Vamos para esse daqui que é um mais ou menos, tá? Estupidamente Apaixonados é o terceiro livro aí do nosso mundinho de Clube do Livro dos Homens. É um livro bom, mas é um livro que falta o sabor, sabe? Tipo, os personagens são muito sem sal. Muito sem sal. E o livro não é ruim, o livro é legal, mas os personagens têm um romance tão água com açúcar, sabe? Aquela água insossa, salobra, sei lá, aguada. É um romance muito aguado, é um romance que você vê e diz, a autora perdeu a mão porque ela começou muito bem, Clube do Livro dos Homens, e ela começou a cair, assim, sabe? O nível dela. O Noah é muito fofinho nos outros livros que ele aparece, mas no dele ele não é um protagonista. Ele é aquela coisa assim coadjuvante, sabe? Que bota o Noah aí pra encontrar o par romântico dele, vai que ele consegue alguma coisa de boa nessa vida. É uma história de amigos que se apaixonam, mas por mim eles poderiam ficar amigos, só amigos. Ou então, não faz livro deles, só diz, olha, eles ficaram juntos aí, viveram felizes para sempre. Porque a história deles é sem sal. A história deles é aguada. É aquela história assim, ai, eu esperava tanto, tinha tantas expectativas para vocês dois, mas vocês conseguiram me decepcionar? Como é possível vocês fazerem uma coisa dessa? Porque eu juro pra vocês, o primeiro livro da série é maravilhoso. É aquela coisa de segunda chance, sabe? De realmente tentar de novo, recomeçar. O segundo, a mocinha é chata demais. Mas o terceiro, os dois são sem sal. Muito sem sal. Tem uma história muito boa por trás, né? Tipo da mocinha, uma história de superação, de realmente mudar de vida, de recomeçar, de vencer os medos, de se curar, mas infelizmente o livro é boring, muito chato, muito. Já acabou? E aí, já acabou? Já acabou? Eu acho que eu demorei muito pra ler esse livro e eu fiquei assim. Acaba, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ler esse livro, minha gente, já chega. E olha só, eu ainda coloquei uns post-itzinhos, né? Vamos relembrar o que foi que eu marquei aqui. Tem nem muita coisa também. Tem 3 post-its para vocês verem como esse livro foi relevante. Por incrível que pareça, não é nenhuma comunicação entre o casal. É o povo do Clube do Livro dos Homens, e daí perguntaram, né? Todos os romances terminam assim?
mesmo que os leitores já saibam como vai acabar assim que pegam o livro, ainda vão ler até o final e daí perguntam por quê. E ele diz: é a jornada, como eles alcançam tal felizes para sempre é o que conta e o que torna esses livros especiais e instrutivos. Ou seja, eu não marquei nenhuma parte do mocinho se declarando para a mocinha. Foi uma parte de um diálogo dentro do clube do livro. Ou seja, o livro foi bom pela comunicação do Noah com os outros participantes do Clube do Livro dos Homens, mas não pelo romance dele com Alexis. Todos os post-its que eu coloquei neste livro daqui diz respeito ao clube e não ao casal. Gente, foi nesse nível o quanto esse casal me desagradou. E a gente chega em Brittany Cherry, com esse livro daqui que eu preferiria esquecer. A gente tem um age gap inverso, a mocinha mais velha do que o mocinho. Mas assim, não é igual o age gap do livro da Ali Hazelwood, No Fundo é Amor. No Fundo é Amor não, um amor problemático de verão. Ele tá no ensino médio, ela tá na faculdade, ela é professora dele. Ai, gente, ele é muito manipulador. Ele é um sabor romance que ficou assim, travado na garganta. Socorro, alguém me tira daqui porque eu não aguento mais. Pra mim é o pior livro dela. Eu não quero nem entrar em muitos detalhes, porque quando eu lembro eu tenho vontade de rasgar o livro. Eu juro pra vocês que eu esperava tudo desse livro daqui, porque eu gosto muito dos livros dela, mas esse não me desceu por nada. O mocinho, ele sempre quer estar certo, ele sempre quer ter a última palavra. A mocinha tem que basicamente fazer de tudo por ele, parar tudo que ela está fazendo pra ir ajudá-lo, pra ir socorrê-lo. O que quer que ele precisa, ela precisa, sabe, se dispor a fazer, a ajudar, porque senão ele não consegue. E olha que ele é maior de idade, tá? Eles não são aí pessoas menores de idade, pessoas adolescentes, pessoas que não pensam, eles são pessoas maiores de idade. Ai, meu Deus do céu, só em pensar, só em lembrar, me dá uma raiva que me corrói por dentro. Porque, minha gente, ele tinha tudo pra ser um bom livro. Eu não tinha um livro da Brittany que eu tinha lido até então que eu não tivesse gostado, mas esse chegou aqui pra mudar todos os meus conceitos sobre Brittany Cherry, principalmente sobre livros no inverno e livros com age gap, porque me traumatizou. Me deixou traumatizada de um jeito que eu falei, não, Brittany, a gente vai ter que dar um tempo, sabe? Me desculpa, o problema não é você, o problema sou eu. Mas não vai dar pra gente continuar assim por um bom tempo, tá, meu anjo? Me desculpa, até a próxima, fica aí com Deus, porque eu não quero dar uma nova chance pros teus livros nem tão cedo. Eu fiquei traumatizada, eu juro pra vocês, e eu tenho vários outros livros dela pra ler aqui, mas esse depois desse não dá pra continuar. Não tão cedo. Mas assim, né? Eu olhei e falei, vida que segue. Valeu, falou, até a próxima. E vamos pra próxima, pra esse vídeo não ficar tão extenso, porque o último livro é de uma autora que eu gosto muito. Uma autora que eu sou apaixonada nos livros dela. E, gente, eu tô falando de Ali Hazelwood com Checkmate. Ai, ai. O que falar deste livro daqui? A nossa mocinha se chama Mallory. Essa é a única coisa que eu lembro desse livro. Eu fui achando que era um new adult, né? Personagens aí no início da faculdade, etc. Ganhei um young adult, eu acho que ela tem 17 anos, 16 por aí. Mas falei, não, vou dar uma chance. Gosto tanto dos livros dela, eu vou dar uma chance. Porque não quer dizer nada, né? Eu gosto tanto de livros com personagens no ensino médio, sendo que a menina é insuportável. Minha gente, a menina é insuportável. Tipo, ela quer ser a mais, ela quer ser a melhor no xadrez e ela não aceita perder. Ela não aceita que o concorrente dela seja melhor que ela, que é o Nolan, né, o mocinho. E aí, basicamente, eles acabam se aproximando. Eles acabam se aproximando e ela percebe que, tipo, ele não é tão ruim assim. Sinto que ela passa o livro todinho sendo um saco, querendo provar que é melhor que ele. E daí ele fica nessa de tipo, você não é melhor que eu, porque eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, e eu vou mostrar pra você que eu sou melhor no xadrez. As rixinhas de tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, é muito infantil. Mas os personagens são dois adolescentes. Parecem duas crianças. Eu não gostei. Então, pra mim, esse livro foi o pior livro que eu já li de Ellie Hazelwood. E eu depois disso falei, Ellie, por favor, olha, volta, volta pros teus new adults, pros teus romances normais.
aí, porque isso aqui não funcionou. Eu nem sei como é que foi o caso desse livro, tipo, se ele vendeu muito, se ele vendeu pouco, quanto ficou a média dele aí de nota, mas eu não gostei. Eu achei que foi um livro que eu esperava muito, muito mais, sabe? São dois personagens que a todo instante querem fazer rixinhas sem noção. Ele, se eu não me engano, se apaixona primeiro, e daí ele foi quem salvou o livro pra mim, porque a mocinha, a protagonista, ela foi um saco, minha gente, eu não aguentava mais. Toda vez que ela aparecia, eu ficava, ai, de novo não, vou ter que ler mais alguma coisa sobre ela. Alguém tira essa mulher daqui, por favor, retire-se. Retire-se, porque o seu livro não vai ser o melhor escrito por Ellie Hazelwood. Mas eu li, né? Eu li porque eu não consigo fazer leituras dinâmicas. Mas o sabor desse romance daqui, ele ficou assim, sabor pior livro que eu já li de Ellie Hazelwood. Ficou um gosto estranho na boca, ficava amargando a minha boca toda vez que eu pegava esse livro pra ler. Eu falei, esse sintoma aqui é de livro ruim, não dá não. Eu nem lembro quantas estrelas eu dei. Tipo, foi interessante, mas não para um romance. Foi interessante para entender um pouco mais do xadrez, para ver um mocinho muito legal, porque o mocinho, ele é bom. Mas a Mallory, ela é a pior mocinha que eu já li dos livros da Ali Hazelwood. E olhe que eu não gosto da mocinha de Razão do Amor. A Razão do Amor, para mim, é nessa vibe aí de ciências e etc. É o pior, é o mais fraco, porque parece uma cópia da hipótese. Mas esse daqui traz a pior mocinha da Ali Hazelwood que eu já li em toda a minha vida. Eu juro pra vocês. É assim, desnecessária. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês também deixem a sua curtida aqui, porque vai fazer muita diferença. Muito obrigado por terem assistido. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!